Se você puder, abre em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 22 ao 25. 1 Crônicas, capítulo 11, nós vamos ler até o versículo 25. Eu vou aconselhar você a não apenas ler aqui. Se você trouxe a Bíblia, abra e você deixa aberto que durante a pregação é interessante você marcar alguns pontos que vai ser interessante para você depois estudar. Amém? Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Amém? Até aqui vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes, Senhor. Essa palavra que vai ser ministrada, que é o próprio verbo, que veio do teu Espírito, que é o próprio Deus. Que essa palavra entre em nós e que em nome de Jesus ela possa fazer algo dentro de nós, para que possamos sair daqui essa noite transformados pela renovação do nosso entendimento. Abençoa cada um e toda distração caia por terra. E que em nome de Jesus cada um dos teus filhos aqui seja abençoado e renovado. Amém. Você pode sentar. Eu estou fazendo meio que uma trilogia. Domingo passado nós falamos sobre as armaduras de Deus. Quantos estavam aqui? Domingo passado falamos sobre as armaduras de Deus, lá em Efésios. E falamos sobre seguir alguns princípios, porque nós estamos numa guerra. Amém, queridos? Quem lembra? Na quarta-feira nós falamos sobre oração. Expliquei o que era a oração e principalmente, em alguns tipos de oração, a oração como arma de guerra. E hoje eu quero falar, o tema da nossa mensagem é a guerra te promove. Repete comigo, a guerra te promove. Aqui fala dos valentes de Davi. Esse episódio está falando de Benaia, um valente de Davi. E é muito interessante que nós vamos ver 3 fases pela qual Benaia passou. E simbolicamente nós vamos trazer isso para as nossas vidas. Porque eu entendo, e pela palavra, que nós estamos em guerra. Amém, queridos? E toda guerra, quando ela vem, nós estamos em guerra, mas existem algumas batalhas que quando ela vem para nós precisamos vencer. Se a gente não vence essa batalha, depois de um tempo ela volta, e toda batalha que ela volta é porque nós nunca vencemos. Por exemplo, alguém que luta contra a pornografia, volta e meia, volta a pornografia, volta um problema, é porque na verdade ele nunca venceu, ela nunca venceu. Alguém que está guerreando contra a fofoca, volta e meia, ela vai ter oportunidade de não fofocar. São batalhas, as batalhas quando voltam, às vezes você tem problema financeiro. Então volta e meia a pessoa, ela volta para um problema financeiro, é porque existe uma guerra que precisa ser vencida. Todo inimigo que não é vencido, ele volta. Eu não sei que tipo de guerra você está passando hoje, mas se é uma guerra antiga e está voltando, é porque talvez você nunca venceu. E nós vamos falar de 3 fases. Mas antes de falar de 3 fases,
Nós precisamos entender que toda guerra que nós não estamos em nosso nome. E se nós não estamos em nosso nome, nós não somos responsáveis. Presta atenção. Uma coisa que nós precisamos entender é quando nós falamos em nome de Jesus. Então entenda, não é o ato de falar em nome de Jesus. Presta atenção. Quando você for expulsar um demônio, por exemplo, é claro que você vai falar em nome de Jesus. Você vai falar em nome de Jesus, mas você já está lá em nome dele. Vocês estão entendendo? Então não é apenas o fato de verbalizar a expressão em nome de Jesus, é o fato de nós estarmos em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos representantes de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, o embaixador ele é um representante. Então, eu estou em nome de Cristo. Quantos estão entendendo? E é claro, quando eu falar, eu vou falar usando a expressão em nome de Jesus, mas muito mais do que falar, eu preciso ter o entendimento que eu estou aqui na terra representando Ele, eu estou em nome dEle. E isso é muito bom, porque Ele disse já para a gente, deixou escrito, se nós morremos com Ele, ou seja, se eu sou dEle, com Ele também ressuscitamos. Se Ele venceu, nós vencemos com Ele. Então a guerra que você está guerreando, ela não é tua. Ele já venceu, e junto com Ele, você precisa entender que você vai vencer. Quando é que nós não vencemos uma guerra que estamos guerreando? Quando nós deixamos o vencedor, o herói de guerra de lado e tentamos guerrear da nossa forma. Imagina que você está num batalhão, num exército, no qual tem um comandante, que é o teu pastor. Só que o general de guerra não é o teu pastor, é Jesus Cristo. O comandante está só dizendo para onde nós temos que ir, mas você já sabe que a guerra é nossa, vamos vencer. A grande questão é quando um soldado nesse batalhão sai daquele batalhão e quer fazer tudo do jeito dele, achando que vai dar certo. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então, se nós estamos em nome dele, nós precisamos entender que se ele já venceu, nós vencemos com ele. Presta atenção, eu queria que abrisse para mim, em 1 Samuel, no capítulo 17, segura um pouquinho. 1 Samuel, só anota aí, 1 Samuel 17, 49. Lembra que Davi derrubou Golias? Lembra, sim ou não? Davi, ele pega a funda, ele roda, que nem eu só lembro do Mark Anderson. Ele pega, desenrola, bate. Né? Presta atenção, quem derrubou o gigante não foi Davi. Veja bem, quando ele joga, a pedra crava na cabeça do gigante. A física, vocês entenderam um básico de física, bateu, o que vai acontecer? Madeira, não é verdade? Mas olha o que a Bíblia diz, em 1 Samuel 17, 49. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu como, irmão? Como? Ele caiu para frente. Por que ele caiu para frente? Que quem derrubou Golias não foi Davi, foi Deus. Você está entendendo, irmão? Talvez você está guerreando em teu nome. Talvez essa guerra que você ainda não venceu é porque você está no teu nome. Você está usando recursos próprios. Talvez você está dizendo, não, eu sei como fazer. Não, eu tenho dinheiro. Não, eu vou trabalhar e vou conseguir. Não, eu sei qual é o caminho. Não. Quem vai ganhar essa guerra é Deus. Davi, quando ele chega, se você pegar todo o contexto lá de 1 Samuel 17, o filisteu está zombando deles. Um gigante, ele diz, eu venho em nome do Senhor dos exércitos.
Percebe que ele estava em nome de Deus, como representante de Deus. Quem é você, incircunciso, que está indo contra o Senhor dos exércitos? Enquanto aquele gigante afrontava o povo de Israel, para Davi, ele estava afrontando o próprio Deus. E vocês conhecem a história. Depois Davi, ele é ungido rei. Depois ele foge, Saul quer matar ele. Ele junta os valentes de Davi e chega exatamente aqui, em Benaia. E eu queria que você voltasse para o texto principal. Se quiser marcar, 1 Crônicas 11, 22. A primeira fase de toda a guerra. A primeira fase que Benaia passa. A primeira guerra que ele luta. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente. Ei, querido, diga valente. Você é valente. Você é valente. O teu Deus é valente. Por que tem tantos cristãos com medo? Por que tem tanta gente com medo? Sabe por quê? Em 1 João diz que no amor não existe medo. E se alguém tem medo, não foi aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A grande questão é conhecer esse Deus que você serve. Benaia era um homem valente, ele sabia quem era o comandante dele. O comandante dele era Davi, homem valente, que matou urso, matou leão e matou gigante. Esse homem, ele olha, e a Bíblia diz que ele matou e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe. Presta atenção, a primeira fase de Benaia, ele mata 2 heróis de Moabe, heróis de guerra. Benaia, agora, ele está enfrentando 2 heróis de guerra, um número maior do que ele, mas ele não está indo sozinho, ele está indo com a força de um leão. Ele está enfrentando 2 homens que eram maiores do que ele, mais habilidosos do que ele, heróis de guerra. Ele não enfrentou um, ele enfrentou 2. Para se tornar um herói de guerra, queridos, precisa ter feito grandes realizações. E a primeira fase de Benaia, ele enfrenta 2 grandes guerreiros. Sabe, na vida nós somos testados. A nossa vida é uma construção. E a primeira fase de uma guerra, na verdade, toda guerra que a gente passa, a gente acha que não vai vencer. Para Benaia, aqueles homens eram mais fortes. Eles eram mais fortes, eles eram mais habilidosos, eles eram mais experientes e eles estavam em maior número. Talvez se você enfrentasse uma situação onde pessoas são mais experientes, pessoas são mais habilidosas, são mais fortes, estão em maior número, talvez você se esconderia na caverna. Talvez você fugiria. Mas Benaia, ele sabia quem era o Deus do seu Senhor. O Senhor dele era Davi. Ele sabia quem era o Deus do seu Senhor, que acabou se tornando o seu Deus. Eles eram mais fortes. Eles eram a maioria. Mas Deus era com Benaia. A grande diferença é quem está lutando com você. Essa luta que você está lutando hoje, quem está lutando com você? Nós fizemos um evento em São Paulo chamado A Batalha de Todos os Homens. É um evento somente para homens e eu aconselho todo homem ir para esse evento. Vai ter um outro agora dia 31 de agosto. E ali a gente fala sobre hombridade, a gente fala sobre muitas coisas e a gente fala muito sobre pornografia. E a maioria das pessoas que estão mergulhadas na pornografia, elas têm algo em comum. Ninguém sabe.
Homens casados que as mulheres não sabem. Homens crentes há 20 anos, mas nenhum líder, nenhum pastor sabe. Ninguém sabe. É só ele, o pecado dele e Deus que sabe todas as coisas. Eu estou dando apenas um exemplo aqui. Esse homem está guerreando com quem? Como que ele está guerreando? Ele está guerreando sozinho, contra um adversário que é mais forte, que é mais habilidoso, porque veio do diabo, e o diabo, desde que o mundo existe, o diabo existe. Ele está guerreando contra algo que é maior do que ele, é mais forte do que ele, é mais habilidoso do que ele. O problema é que ele não está vencendo, por quê, pastor? Porque ele está sozinho. Ele não está guerreando com o Deus dele. Ele está sozinho. Eu conheço pessoas que, de tempos em tempo, elas estão com crises financeiras. Todo mundo tem que ajudar, porque de tempo em tempo está passando por dificuldade. E quando a gente vai ver, a maioria delas, elas estão afogadas no pecado, em vícios. Não são dizimistas. Pega o dinheiro e coloca na pornografia, coloca no jogo, coloca no vício. Queridos, quando você deposita o seu dinheiro em algo que é como um jogo, um vício, uma pornografia, alguma coisa, você está depositando a tua vida, parte dela, no altar de Satanás. E quando você semeia isso, você vai colher isso. Escute o que eu vou lhe dizer, escreva na tábua do teu coração. A colheita sempre será maior do que a semeadura. Tanto para o bem quanto para o mal. A colheita sempre será maior do que a semeadura. Então eu te pergunto, a guerra que você está guerreando, quem está guerreando com você? Quem está do teu lado? A primeira fase de Benaia, 2 heróis de guerra, mas Deus era com ele, ele mata os 2. Agora o que acontece com Benaia? Volta para o texto, por favor. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. A segunda fase de Benaia, ele vai para a caverna. Era um tempo de neve. Agora presta atenção, ele mata ali os 2 leões. Imagina a cena, perdão, os 2 heróis. Imagina a cena, ele matou os 2, aí ele diz, está muito frio, deixa eu me esconder. Quando ele chega na caverna, num frio danado de neve, quem está lá dentro? Um leão. Eu não sei se você já passou por um frio intenso. Hoje a gente estava ali com a Ju e com o Bruno no Chá Revelação. E os parentes dele, o irmão dele é de Anápolis, né? Cadê o Bruno? É de Anápolis, né, Bruno? E ela estava falando que saiu de Anápolis, estava 12 graus. Chegou em Castanhal, estava 38. Aí a gente estava conversando sobre isso, João Paulo estava com a gente. Cadê o João Paulo? Deus, estou perdendo todo mundo aqui, mas ele está ali. João Paulo estava com a gente, eu falei, João Paulo, saí de São Paulo, estava 8 graus. Aí a Lília falou, eu vi esses dias ontem, né? Estava 8 graus em Bragança. E ela olhou ao mesmo tempo em Castanhal, estava 38. 30 graus de diferença só. Aí o João Paulo, meu Deus, não sei nem o que é isso, um frio desse. Aí a Lília, dói os ossos? Eu, não, só o dela que dói, João Paulo, o meu não dói não. Eu gosto do frio, só o dela que dói. Mas eu passei um frio intenso, eu já estive na neve. E a neve, o inverno, ele tem algumas características. O inverno, ele fala de um ambiente difícil. Ele fala que as coisas estão sem cor. As folhas das árvores caem todas. Não tem cor. Não tem sol, não tem brilho. É tudo escuro, gelado.
A neve é muito boa para você brincar um dia, mas para você conviver com a neve é algo talvez ruim. Nós estivemos em Londres esse ano, não teve neve, mas teve geada, pode dizer. Teve uns bloquinhos de gelo que caía, os flaconetes. E nós pegamos em Londres, era comum amanhecer com -1 grau ou com 0 grau. Quando estava um tempo bom, amanhecia com 3 graus. É muito frio, gente. É muito frio. É um frio fora do normal, ainda mais para nós que somos do calor. É muito frio. Então, num tempo de neve, onde o ambiente é escuro, parece que toda hora vai chover, sabe? Aquela coisa aqui que quando vai chover, eu acho que vai chover. Toda hora é assim. É escuro, é sombrio, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de ficar dentro de casa, ligar um aquecedor, coloca uma roupa e toma um chocolate quente, só dá vontade de fazer isso. Não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de sair, de passear, não dá vontade de fazer nada. Porque o tempo é um tempo sombrio. E olha que interessante, Benaia, ele vai para a caverna num tempo sombrio. Percebe os símbolos? Muitas vezes, quando o tempo está assim, nós temos a tendência de nos esconder na caverna. E sabe quem está lá dentro com ele? O leão. E o leão, ele fala da nossa carnalidade, porque leão gosta de carne. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra que ele ficou lá e os leões não fizeram nada com ele? Ele ficou só, gatinho, gatinho. Porque Daniel não cheirava carne. Isso é um simbolismo. Dentro da caverna, quando tudo parece sombrio, quando você está em guerra, está tudo sem cor, você se tranca na caverna, lá dentro da caverna, você vai lutar contra o seu pecado, contra a sua carnalidade. E o pior desafio não são os heróis que estão do lado de fora, é o leão que está dentro de nós. Qual é o leão que você está lutando hoje? Qual é o leão que você está lutando que ninguém sabe? Qual é o leão que você tem que enfrentar? Diga comigo, estamos em guerra. Benaia vai enfrentar um leão. Ele desce numa cova. Agora a diferença de Benaia, presta atenção, queridos. Diga, ele tinha comandante. Vai, faz de conta que você está gostando muito. Vai. Diga, ele tinha comandante. E ele tinha general. O comandante dele era Davi. O general dele era Deus. Ele sabia em quem ele podia confiar. Ele não guerreava sozinho. Ele olhou para o comandante dele e disse: eu já vi o meu comandante matando o leão, eu também vou matar. Eu conheço o Deus de Davi, que agora é o meu Deus, eu posso vencer esse leão. Você conhece o teu Deus? Sim ou não, queridos? Quando você vai lutar contra o teu pecado, contra a tua carnalidade, você tem ciência quem é o teu Deus? Em Gálatas capítulo 5, fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. As obras da carne, a partir do versículo 19, diz: imoralidade sexual, prostituição, tudo que é tipo de pecado tem lá. Sim ou não? Obrigado. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, coloca numa versão mais NTLH, vê se tem aí, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se tiver, fica mais fácil o pessoal entender. Tem aí? Obrigado. As coisas da natureza humana produz são imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades. Tem gente que tem inimizade com todo mundo. Ela briga com todo mundo. Briga, ciumes, né? Acesso de raiva, que é a ira,
ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras. Tem gente que pergunta, é pecado beber, pastor? É obra da carne, irmão. Farras, outras coisas parecidas com essa. Repito e já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Elas estão com um leão dentro delas. Agora, pode deixar lá, isso. Agora aqueles que guerreiam sabendo quem é o seu Deus, está aqui dizendo, o Espírito de Deus, diga o meu Deus, Ele produz em mim amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Quando eu estou na caverna, que o ambiente está de neve, sem cor, tudo é gelado do lado de fora. Do lado de fora não tem cor, do lado de fora não tem perspectiva, não tem sonho, parece que tudo vai dar errado. Eu me escondo e eu tenho que enfrentar esse leão, que é a minha carne. Se eu não conhecer esse Deus, o leão vai me matar. Mas quando eu conheço Deus, queridos, quando eu olho para vários comandantes aqui, e eu digo, não, o Jacques já venceu isso, eu posso vencer. O Gil já venceu isso, eu posso vencer. O Glailson já venceu esse gigante, eu posso vencer. Olha, fulano ia divorciar, foi para o SOS casamento, ele venceu um gigante, eu também posso vencer. Fulano, esse fulano ele era viciado em cocaína, mas ele foi para um centro, Deus lutou junto com ele, eu também posso vencer. Aquele lá falava mal da vida de todo mundo, Deus está com ele, Deus agiu dentro dele, matou o leão dentro dele, eu também posso vencer. Quantos estão entendendo? Essa guerra é para te promover, essa guerra não é para te matar, essa guerra é para te promover. Benaia mata os 2 heróis de guerra. Aí de Benaia vai para a cova, ele vai para a caverna. Lá dentro ele vai lidar com o leão. Volta para o texto principal, por favor. E o que ele faz? Ele mata o leão. Diga, ele matou um leão. É lá mesmo, volta. Ele matou um leão no tempo de neve. Pode tudo estar escuro e gelado, irmão. Pode ter um leão dentro de você. Você vai matar o leão, é nesse tempo mesmo. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas se você tiver as armaduras de Deus, se você estiver orando, você vai matar esse leão. Quando você sentar, quando você colocar sua cabeça no travesseiro e você achar que o leão é maior do que você, que ele vai te devorar, eu quero te dizer que o nosso Deus que nos escolheu, Ele nos treina para sermos matadores de leões. Só eu creio nisso? Amém? Tem valente aqui? O que está faltando hoje? Os cristãos serem mais valentes. Nós estamos falando de Benaia, um valente de Davi. O problema é que os cristãos hoje, qualquer guerra, eles desistem. Qualquer coisa, ele não aguento mais não, vou sair da igreja. Não tem jeito porque você está guerreando sozinho. Igreja é corpo de Cristo, igreja é para a gente estar junto. Eu estava conversando com a Glaucia e com a França lá na festa da família. Eu falei assim para ela, o que eu vou falar para vocês agora. Lembra disso, Glaucia? Eu falei aqui, igreja, imagina aqui uma grande arca. Igreja é uma grande arca, irmão. Imagina-se com uma grande arca. Um grande navio. E esse navio está no mar indo para o inferno. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um bom, nem o senhor, pastor, nem eu. Não há um bom sequer, nenhum. O navio está indo para o inferno. O que Deus faz? Ele nos salva. Aí ele pega a metanoia, é mudança de direção. Ele pega o navio e diz, não, esses vão herdar o reino. Só que lá dentro, assim como a arca de Noé, fede. Tem mau cheiro, tem briga, tem barulho, é todo mundo junto, irmão. O que nós temos que fazer? Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu acho. Abre aí para ver se é esse. Não deixemos de nos congregar. Vou traduzir para vocês. Não deixem a arca, não deixem esse navio
como é de costume dos pecadores. Pelo contrário, o que nós devemos fazer é admoestações. Essa palavra significa exortações. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: não pula do barco, está fedendo, mas lá fora só tem morte, aqui tem vida. Tem fofoca, não tem problema, se conserta com o teu irmão, mas aqui dentro tem vida. A guerra está grande, está nada. A guerra aqui dentro é fichinha, baseado com a guerra lá fora. Todos estamos no mesmo barco. E quem está guiando esse barco é Cristo Jesus. Somente Ele, somente por Ele nós somos salvos. Não há um justo sequer. Não há um bom sequer. Ah, pastor, mas eu não gosto do Bruno, então vai ter que gostar. Porque uma hora o Bruno, ele vai estar ruim e eu vou ter que ajudar. Uma hora o Leonel vai estar ruim e nós vamos ajudar o Leonel. Uma hora a Thaís vai estar ruim, nós vamos ajudar a Thaís. Uma hora sou eu que estou ruim e vocês vão me ajudar. Até chegarmos ao destino final. Quantos estão entendendo? A pergunta que eu faço é: quem está guerreando contigo essa guerra? Ah, pastor, eu não gosto de ninguém se metendo na minha vida. Você é alguém independente. E a Bíblia diz que o independente, ele busca somente os seus próprios interesses. A Bíblia não nos chamou para sermos independentes. A palavra de Deus nos chama para sermos interdependentes. Exortai uns aos outros. Suportai uns aos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, perdoai uns aos outros, instruí uns aos outros, admoestai uns aos outros, amai uns aos outros. Percebe, queridos? A Bíblia, o Evangelho tem a ver com o outro. Ah, pastor, mas ninguém pode saber não. Não, ninguém se mexe na minha vida, eu estou aqui, está lutando a guerra sozinho. Deus nos ensina a matar leões, mas Ele nos ensina através de outros. Benaia aprendeu com Davi. Eu não sei qual é o teu leão, eu não sei qual é a tua guerra, mas existe alguém aqui que já passou e já venceu esse leão, que pode te treinar. Qual é a guerra que você está passando hoje? Vamos voltar para o texto. Terceira e última fase. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura, um gigante. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Diga, um cajado. Quem é que usa cajado, irmão? É pastor. O egípcio tinha uma lança, ele tinha um cajado. Ele arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Segura aí. Presta atenção. Aquele homem agora, ele estava na terceira fase de guerra. Ele tinha aprendido já a matar heróis, homens habilidosos, homens mais fortes do que eles. Sabe, quando você vê que alguém parece ser mais forte do que você, uma situação parece ser maior do que você, pois é, ele conseguiu matar esses heróis. Ele se esconde num tempo de depressão, num tempo de neve, num tempo escuro. Ele se esconde e ele tem que lidar com um leão. E ele mata o leão. Agora ele vem para uma fase mais difícil. Por quê? Porque nossas lutas nunca acabam, irmão. Presta atenção. Deixa eu te dizer um mistério. Nunca vai acabar a luta. Só quando morrer. Não acaba. Então melhor do que lutar sozinho é lutar com aquele que já venceu. Deu para entender? Porque se Jesus já venceu o pecado e a morte, o que poderá nos derrotar? Se eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de mais nada. Quantos entenderam? Quem não tem medo da morte, não tem medo de mais nada. Então preste atenção, a luta sempre vai existir. E sempre que eu ganho uma guerra, uma batalha, vai vir outra maior. Pastor, então é melhor não ganhar essa guerra não. Vai vir uma maior, não se preocupe não, que se você não ganhar essa guerra, ela vai ficar se repetindo igual um delay, todo tempo. Havia
aqueles filmes, como é que chama? É um loop. Já viu um loop? Vai ficar se repetindo sempre na tua vida. E tem gente que nunca vence uma guerra, ela muda de cidade, ela muda de estado, ela muda de cônjuge, ela muda de emprego, ela muda até de nome. Mas a guerra vai continuar vindo. Porque Deus sabe quem ela é. O loop vai continuar vindo. A guerra sempre vai vir. Benai agora, ele se coloca diante talvez o maior desafio dele. Um homem de 2,20 metros. Você tem ideia do que é um homem de 2,20 metros, irmão? É um gigante. Grande em tudo. E é um guerreiro que está com uma lança na mão. E ele com um cajado. O que ele faz com esse homem? Ele matou, ele arrancou a lança da mão dele e o matou. Presta atenção, queridos, deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Deus, ele não precisa que você ande armado com armas naturais. Deus, ele vai usar a arma que ele te deu para você vencer o gigante. Presta atenção, acho que você não entendeu. Você não precisa usar a arma de ninguém para vencer um gigante. Você não precisa estar cheio de armas para vencer um gigante. O que você precisa é usar exatamente o que Deus te deu. A pior coisa que tem é alguém usar uma armadura que não é dele, igual Davi tentou usar de Saul. Se você é professor, use a arma que Deus te deu, que são os livros, a educação. Você vai vencer esse gigante. Se você é médico, use as armas que Deus te deu. A tua influência em Cristo, ela vai vencer o gigante. Se você é empresário, use o que Deus te deu. A economia. Use tua influência como empresário, o teu dinheiro. Use tudo que você tem. Junto com Cristo, você vai vencer o gigante. Deus não quer que você use a arma do outro. Você não precisa andar armado como um delegado. Você só precisa ter a arma certa na sua mão. Porque Deus, ele não precisa que você esteja com a arma do outro. Ele vai usar o que você tem. Então preste atenção, o que Deus quer não são armas. Ele quer uma pessoa disponível. O que Ele quer é a tua vida. Porque o que Ele faz? Ele faz você derrotar o outro com a arma que você tem. E esse outro aqui é simbolismo, não é contra a pessoa. Ele vai fazer você derrotar a situação que você está inserido com a arma que você tem, que foi a arma que Ele te deu. Pastor, que arma é essa? Nós falamos isso domingo passado. Efésios capítulo 6. Quais são as armas? Quem lembra? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Presta atenção, quando você matar esse gigante que está na tua frente com as armas que Deus te deu, até as armas que são deles, Ele vai te entregar. Acho que você não entendeu. Existem situações que nós já vencemos em guerra aqui. Às vezes, para entrar numa palestra do SOS Depressão, num local, é uma guerra. Não só a gente vence e entra, como alguém de lá começa a ser um multiplicador nosso. Você está entendendo, irmão? Estou usando as armas do inimigo agora a nosso favor. Aquele que se levanta contra algo de Deus, Deus vai pegar, a gente vence com as nossas armas, aquela que Deus deu. E aquelas armas do inimigo agora vai ser usada para glorificar o nome de Deus. Aquele que falava mal de igreja, de pastor, aquele que falava mal de Jesus Cristo, agora vai usar as ferramentas para glorificar o nome do Senhor, porque o gigante caiu. E as armas dele agora serão usadas para matar outros gigantes que nem ele. Qual é o gigante que você precisa derrubar hoje, irmão? Qual é a guerra que você está enfrentando hoje?
Porque eu aprendi que a área que eu sou mais provado é a área que Deus mais vai me usar. Você está sendo muito provado, talvez o teu gigante seja a cocaína. Eu quero te dizer que Deus vai fazer você vencer com as armas dele, para que você entre lá num beco, talvez, e ganhe outros viciados para Jesus. Você vai pegar as armas dessa pessoa, desse gigante, e vai matar eles mesmos. Talvez você está sendo usado, você está guerreando contra o adultério, a pornografia, a fofoca, ou sei lá mais o que, a corrupção. Talvez você está lutando contra algo muito difícil, um leão dentro de você. Eu quero dizer que Deus vai não apenas fazer você vencer esse gigante, mas você vai ser usado para ganhar outras pessoas nesse ambiente, curados para curar. Deus vai te dar as armas do inimigo para salvar outros. Agora, o que significa Benaia? A palavra Benaia é o Senhor constrói. Olha que lindo. O Senhor constrói. Você só está passando por guerra porque você está sendo construído. Essa guerra que você está passando não é para te matar, é para te construir. Essa guerra que você está passando não é para você morrer, é porque Deus está construindo algo dentro de você, para você vencer e ser exatamente quem Ele quer que você seja. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Diga: eu sou Benaia, eu estou sendo construído. Jesus está te construindo, mas você precisa ser valente. Você não pode guerrear sozinho. Você precisa entender que essa guerra é tua. Não terceirize a sua guerra. Tem gente que vem aqui para a igreja e diz: pastor, eu tenho esse problema, e quer que o pastor resolva o problema dele. Ei, aqui não há mandinga gospel. O que há aqui é eu te ensinar sobre o general de guerra, te falar das armas dele e dizer: estamos juntos nessa guerra. E aí você vai guerrear agora com ajuda. Agora você vai saber como vencer e você vai derrubar o gigante. Mas para isso tem que ser valente, tem que ter as armas certas e tem que guerrear com as pessoas certas. Diga: eu estou em construção. Vire para alguém do teu lado e diga: você é valente. Não seja covarde. Diga: você é um valente. Não seja covarde. Essa guerra não é só tua. Essa guerra Deus está contigo. Essa guerra tem um monte de comandante que já venceu também. Essa guerra você não vai vencer sozinho, porque Deus está contigo. Não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho do teu Deus. Quanto mais você conhece desse Deus, mais você derruba gigantes. Você conhece a história do menino? Essa história é muito antiga, mas vale a pena falar agora. O menino foi para o aeroporto com o pai dele. E ele viu aqueles aviões. E ele foi naquela parte que dá para ver o avião bem perto. Ele disse: pai, é muito grande esse avião. Ele: é, meu filho, é muito grande. Aí ele ficou vendo os aviões, de repente todos os aviões saíram dali, o pai dele levou ele para uma outra parte para ver o avião decolando. Quando o avião decolou, ele disse: está vendo lá, filho? Que tamanho é agora o avião? Ele: pai, parece tão pequeno. Ele: exatamente, filho, assim é Deus. Quanto mais perto dele, maior ele parece ser. Sabe qual é o tamanho do teu Deus? É o tamanho que você se aproxima dele. É o mesmo tamanho. O quanto você se aproxima dele, você sabe que ele é grande. Mas se você estiver distante dele, ele vai ser muito pequeno. Diga: eu sou Benaia. Deus está me construindo. Agora Benaia, ele passa as 3 fases. E o que acontece com Benaia? Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Benaia foi separado. Eram 30 valentes, ele foi separado entre os 3. Pode passar. Era mais nobre do que os 30. Porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sob sua guarda.
O que acontece com Benaia aqui, gente? Ele é escolhido entre os três. Só que Davi promove ele como guarda pessoal. Ele disse: esse cara é muito bom, ele tem que ficar perto de mim. Mais tarde, foi Benaia que se tornou o general do rei Salomão. Mas antes disso, ele impediu que Adonias, o filho de Davi, tomasse o reino. E depois ele foi promovido como general do rei Salomão. Preste atenção, a honra virá quando nós vencermos as fases. A honra virá quando nós reconhecermos quem é o nosso Deus e a guerra que eu estou lutando. A honra vai vir, Deus vai nos exaltar quando nós nos humilharmos, quando nós falarmos: Senhor, nós dependemos de Ti. Quando nós entrarmos no nosso quarto em secreto, e como eu falei quarta-feira, quando você tiver uma vida de oração, essa guerra não é para te matar, essa guerra é para te promover. E quando você passar as fases de vencer os gigantes, Deus vai te colocar numa posição de general. Deus vai te colocar numa posição de influência, para agora você ensinar outros. A guerra agora vai ser estratégica, e você agora vai influenciar outros. Escute, Benaia passa pelas três fases. E foi exatamente com a dependência de Deus que ele chegou onde ele chegou. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreve isso. Ele deixa escrito para nós, 2 Coríntios 12:10, ele disse: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Diga assim: nas guerras. Diga: nas guerras. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sei o que você está passando, irmão. Eu não sei qual é a tua guerra. Mas quando você reconhece a tua fraqueza, e o Deus que guerreia contigo, é aí que Ele te fortalece. É aí que você vence gigantes. Eu vou abrir rapidamente aqui para a gente encerrar. Vocês conseguem me acompanhar aí? Em Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isaías capítulo 33, verso 15. Isaías 33, 15. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto das mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados diante dele, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Seja valente. Fique de pé. Eu quero orar por você. Essa guerra não é para te matar. Essa guerra é para te promover. Você vai enfrentar coisas fortes do lado de fora. Você vai enfrentar o leão do lado de dentro. Você vai enfrentar gigantes. Mas o que você precisa entender é que precisa ser valente. É que precisa ter comandante. É precisa estar junto de alguém. Precisa ter um espelho. Precisa ter uma referência.
e precisa saber que é Deus que batalha as nossas lutas. Quem está guerreando com você? Quem está guerreando com você? Essa guerra que você está passando, você falou para quem? Quem é o comandante que está te ajudando? Qual é o líder que está te ajudando? Você está orando? Você está cumprindo princípios e se revestindo das armaduras de Deus? As pessoas vão te ver apenas com um cajado na mão, mas a verdade, espiritualmente, você estará com as armaduras de Deus. Anjos estarão ao teu redor, e o teu Deus está indo na frente dessa guerra. Como está a tua vida com Deus? Entenda, queridos, Deus não nos prova uma provação maior do que a gente pode aguentar. Não. Ele só permite até onde a gente consegue aguentar. Eu quero dizer que tudo que você está passando hoje, Deus, Ele sabe que você consegue aguentar. A grande questão é que sozinho você não consegue. Ele te chama hoje para você parar de guerrear sozinho. Você está lutando contra um gigante chamado ansiedade, um gigante chamado depressão. Você está guerreando hoje contra um gigante chamado adultério, contra um gigante chamado cobiça. Talvez você quer mais do que o que você tem. Talvez você quer conquistar muito mais do que aquilo que Deus te deu. Qual é o gigante que você está guerreando hoje? Talvez você quer mostrar para as pessoas que consegue. Talvez o teu gigante, na verdade, é um leão dentro de você chamado narcisismo. Qual é a guerra que você está travando hoje? Eu quero dizer para você que essa guerra não é para te matar. Mesmo que a guerra pareça que vai te matar, mesmo que tudo que você está passando você diga: miserável homem que sou, se o pastor soubesse o que eu faço, não tem jeito para mim. Tem, queridos. É essa arma aí que vai matar o leão que está dentro de você. Deixa Deus matar esse leão. Se humilha diante dele. Seja valente. Não desista. Porque Deus vai te colocar numa posição estratégica de honra. Não porque você é bom, mas para que você influencie a outros. Qual é a guerra que você está lutando hoje? Talvez você ainda esteja na primeira fase. Não te preocupa. Esses heróis do outro lado, na verdade não são heróis. São apenas alguns bajuladores, homens nécios, o qual Deus esmagará quando voltar. Não é nada demais. Esses heróis de Moabe que você está enfrentando aí, na verdade não são heróis de ninguém. São heróis dos outros que não conhecem Jesus. Para nós, basta um sopro e eles serão derrotados. Agora talvez você esteja guerreando contra um leão dentro de você. Talvez o tempo é de neve. É um tempo difícil. E você vai precisar se render ao teu Senhor. Eu não sei qual é a fase que você está. O que eu quero dizer é que essa guerra não é para te matar. E como comandante, igual Davi, eu quero usar agora as armas de guerra que nós temos, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, que é a nossa oração.
A oração do justo muito pode nos seus efeitos. Eu quero orar com você que está guerreando. E eu quero dizer que você não está sozinho nessa guerra. Não importa qual seja a guerra. Sai do seu lugar. Renda isso no altar do Senhor. E nós vamos orar juntos. E Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Alguns hoje, Deus vai derrotar aqui, ainda hoje. Existem coisas que serão derrotadas ainda hoje aqui. Outras serão derrotadas amanhã. Outras serão derrotadas depois. Não importa. O que importa é que você subjugue a Deus esse gigante, essa guerra. Sai do teu lugar, queridos. Vem no altar do Senhor. Porque Deus te chama para guerrear junto